Motivo de muita alegria de estar mais uma tarde na casa do nosso Deus. Eu já convido os irmãos para estar abrindo nossas Bíblias em Mateus 21. Mateus 21. Vou estar lendo 2 versículos, o 12 até o 13. Glória a Deus. Mateus 21, 12 e 13. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a teste convertido em covil de ladrões. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Não, o tema dessa mensagem é: Jesus precisa entrar no templo. Glória a Deus. Eu vou estar falando um pouco do primeiro, voltar um pouco atrás, no começo do versículo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Glória a Deus. A caminho de Jericó, Jesus e seus discípulos, eles se aproximaram do Monte das Oliveiras, né? Adiante de Jerusalém. E ali, Jesus deu uma ordem a seus 2 discípulos, que aqueles 2 discípulos, eles entrassem na aldeia, e aqueles 2 discípulos, eles tinham uma finalidade, né, de encontrar aquilo que Jesus tinha ordenado para eles, né, encontrar, que era o jumento e a jumentinha. E aqueles discípulos, eles obedeceram, né, as instruções de Jesus, pegaram aquele jumentinho e trouxe até Jesus, né? E ali eles colocaram o verbo em cima do jumentinho, e ali Jesus seguiu a sua caminhada. Aquela multidão, eles iam espalhando as suas vestes, que Jesus passasse, seguissem o seu caminho. E ali, Jesus, ele entrou no templo, no destino, aonde ele ia chegar. E ali estava se cumprindo o que o profeta Zacarias tinha falado, né? Está escrito, se os irmãos quiser dar uma olhadinha, está em Zacarias 9:9. Que ali ele profetizou que tudo aquilo que Jesus estava fazendo, Jesus iria fazer, né? E ali estava se cumprindo aquela promessa do profeta, né? E Jesus, ele subiu ao templo. Quando Jesus entrou no templo, ali ele se deparou com a cena que nada agradou a ele. Aquele movimento, aquela movimentação. Ele viu pessoas vendendo, ele viu pessoas comprando, ele viu pessoas trocando dinheiro em trocas de animais, os cambistas, os malfeitores já estavam com suas tendas todas armadas no templo do Senhor. E Jesus, vendo tudo aquilo, todo aquele movimento, Jesus chegou a se irar. E eu, quando estava lendo essa passagem, eu fiz uma pergunta: mas por que Jesus se irou? Meus irmãos, Jesus ele se irou por quê? Porque o templo de Deus, ele é santo. E Jesus, ele tinha zelo pelo templo do Senhor. E hoje não é diferente. Jesus, ele tem zelo por cada um de nós.
E trazendo essa mensagem para meio de nós hoje, qual é nosso tempo de Jesus? Está vendo? Jesus veio. Será que o nosso tempo, Jesus está se agradando dele? O nosso tempo se representa nosso coração, nosso corpo, a nossa casa. Porque Jesus, no momento que ele entrou naquele tempo, nada agradou. E eu fiz essa pergunta para mim, porque quando a gente traz a palavra, primeiramente Deus fala com a gente que vai trazer a palavra. E eu perguntei para o Senhor: Senhor, você está se agradando do meu templo? Ou meu templo está sendo, como ele falou, covil de ladrão? Que a palavra covil quer dizer esconderijo de ladrões. E a palavra, a pergunta que eu falo, que eu pergunto à igreja nessa tarde é: será que Jesus está se agradando do tempo de nosso, da igreja? Como está o nosso tempo diante do Senhor? Irmão, se o nosso templo não for morada de Jesus, vai ser morada de quem? Eu vou deixar um versículo aqui para os irmãos, é uma palavra bem forte. Está em 1 Coríntios 3, o 16 e o 17. Porque a palavra do Senhor nos fala, no 16: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O 17: se alguém destruir o templo de Deus, preste bem atenção, irmão, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Irmão, Jesus precisa entrar no nosso templo. Quando Jesus falou aqui no versículo 13, e disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Irmão, muitas das vezes, Jesus, nós clamamos Jesus, Jesus entra no nosso templo, ele purifica nosso templo, e com o passar do tempo, nós começamos a abrir brecha. É aonde o ladrão entra. O ladrão, os irmãos sabem qual é a palavra ladrão significa, né? Satanás. Satanás, ele não brinca de ser Satanás. O inimigo nosso é ele, né? E ele vem para matar, roubar e destruir. Então, que nós venhamos clamar Jesus para entrar no nosso templo. Que nós venhamos convidar Ele, que Ele faça morada. Irmãos, se nós for ler essa passagem e nós meditar nela, você vê que Jesus chegou, Ele viu, Jesus ficou tão irado que Ele começou a bagunçar o templo. Se os irmãos lerem mais um pouquinho embaixo, vê o que Jesus fez. Ele bagunçou todas aquelas mesas. Depois, Jesus colocou tudo no seu lugar. Porque a palavra, até no versículo 14, fala que lá Jesus curou coxos, cego. Por que Jesus fez? Porque o templo já estava limpo. O templo já não estava mais sujo. E nem tudo na nossa vida, irmão, que acontece, não é Satanás. Às vezes dá uma vira e volta na nossa vida. Eu creio que cada um aqui já passou, ou ainda está passando. Sabe o que é isso, irmão? É para ele limpar o templo. Que o templo não está agradando a ele. A palavra dele já fala que o templo tem que ser santo. E se tiver
tiver algo no nosso coração que não está agradando a Ele, nessa tarde nós clamamos a Ele, que Ele venha a limpar nosso coração, colocar as vestes brancas, que Ele venha purificar, assim como Ele purificou aquele templo. Porque Jesus, Ele não veio para fazer aquilo que nós queremos, porque nem tudo que nós queremos, irmão, agrada o Senhor. Você vê que às vezes nós pedimos uma coisa a Ele, mas Ele dá aquilo que nós necessitamos, não aquilo que nós estamos. Às vezes Ele pode dar, mas quantas vezes Ele vê que é para nossa destruição, Ele não dá. Glória a Deus. Então que nós venhamos nessa tarde conversar com Ele, se analisar como está a nossa casa. Será que nós estamos deixando entrar aquilo que não agrada o Senhor? Será que nós estamos cuidando bem do corpo, que é o templo dele? Essa passagem, eu lendo, vai fazer eu mudar muita coisa em mim. Porque quando fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, vamos começar pela nossa saúde. Nós temos que cuidar, né? Porque se nós tivermos um bom cuidado, nós temos a possibilidade de ter a presença dele, né? Porque o templo está limpo, né? E tudo está agradando a ele, né? Em João 10:10, a palavra nos fala, só para confirmar o que eu falei lá atrás do ladrão, né? João 10:10, a palavra nos fala: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. E Jesus veio para quê? Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Aleluia! Irmão, você vê esse Deus, você vê esse Cristo, nós não perdemos nada. Sabe quando nós começamos a perder? É quando nós dá legalidade para o nosso inimigo, que é Satanás. A palavra já fala, ele veio para matar, roubar e destruir. Não é Deus que destrói sua família. Não é Deus que destrói seu filho. Deus permite, como assim que ele permitiu na vida de Jó. Quando Satanás chegou até Deus, Deus permitiu Jó. Por que ele permitiu? Porque ele sabia que o servo dele era íntegro, correto. Sabia que não ia negar o nome dele, né? Aleluia. E esse Jesus, como já foi falado nessa tarde, é o Jesus que cura, é o Jesus que constrói tudo aquilo que às vezes nós olhamos e nós falamos que não tem mais jeito. Aleluia! Para Deus tudo tem jeito, mas depende de nós abrir a porta do nosso coração e deixar Ele fazer morada no nosso templo. Se você não convidar Ele, se você não dá permissão para Ele entrar, para Ele limpar seu templo, Ele não pode trabalhar. Satanás, para entrar nas nossas vidas, ele não pede permissão, Deus pede. Jesus pede. Satanás, quando ele entra, ele destrói. Mas Deus, o Espírito Santo, ele é educado. Em Apocalipse,
3:20, a palavra nos fala: eis que estou à porta, bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, não sou eu que estou falando, a palavra dele. É ele que está falando. Se nessa tarde você tem algo que você vê nos seus olhos, diante dos seus olhos, que é impossível, para Deus tudo é possível. Só que você tem que abrir a porta do seu coração e pedir para esse Jesus, aquele Jesus que morreu por mim e por você, entrar e deixar ele trabalhar e deixar ele fazer a vontade dele, não a nossa, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Às vezes nós não podemos entender agora, mas amanhã nós entenderemos a vontade dele. Então nessa tarde você convida ele, abre a porta do seu coração, convida ele, que ele venha cear com você, que ele venha resolver aquilo que você não pode, que ele venha construir aquilo que Satanás destruiu, que seja no casamento, que seja na vida do seu filho, que seja na vida de sua filha, que seja dentro da nossa casa ou em nós mesmos. Porque, irmão, muitas das vezes tem coisa dentro de nós, é uma luta nós deixarmos, é uma luta. Muitas das vezes a gente pergunta: não consigo. E Deus, ele é Deus. Tinha algo na minha vida que nos meus olhos eu achava impossível, mas um dia Deus falou para mim que ele ia fazer, e ele fez. Aleluia! E mesmo aquele Jesus que entrou naquele templo, purificou aquele templo, é o mesmo Jesus que está nessa tarde, no meio de cada um de nós. Irmão, Jesus, ele é especialista de pegar aquilo que às vezes nós não damos nada, e Jesus transforma em tudo. Aquilo que nós falamos que está perdido, Jesus, ele transforma.